Oi gente, estou de volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje a gente vai bater um papinho sobre maternidade. Um papinho bem legal que eu tô devendo aqui já há muito tempo pra vocês. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, deixa muito, se inscreve no canal e depois do vídeo dá uma passadinha lá no meu Instagram, que lá eu já tô voltando a postar tudinho também pra vocês. Bom, gente, eu tava bem sumidinha aqui, né? Gente, não reparem, meu rosto tá vermelho porque eu tô passando as coisas. Eu tô passando um produtinho à noite na hora de dormir e minha pele tá bem sensível. Aí no outro dia, tipo assim, a claridade já faz ele ficar vermelhinho. Então tá normal. Não foquem aqui no meu rosto não, vamos focar no papo, né, gente? Um papo bem legal que eu tô devendo pra vocês. Eu tô sumidinha aqui, tem muito tempo que eu não posto, eu sumi, mas agora eu vou voltar a postar, se Deus quiser, eu vou voltar aos pouquinhos a postar. E é um papo hoje que eu quero bater com vocês, gente. Hoje o papo é sobre maternidade. Já tem muito tempo que eu fiquei de vir aqui contar pra vocês sobre a fisioterapia do Gael, que ele fez, né, gente, pra ele começar a engatinhar. Ele já fez 2 anos e até hoje eu não vim contar pra vocês sobre o resultado da fisioterapia. O que eu postei lá no Instagram, que lá no Instagram eu postei quando a Maria Vitória desmamou, quando eu desmamei o Gael do peito e do Gael do bico, porque as pessoas começaram a perceber que o Gael não tava chupando o bico mais. E aí eles perguntaram, como que você tirou? O que você fez e tal? Aí eu falei, não, gente, era bastante gente mesmo perguntando lá no Instagram. E aí eu falei assim, vou gravar o vídeo, mas eu nunca gravei. E tipo assim, já faz tempo, já faz muito tempo. Mas eu vou gravar assim mesmo. E vou deixar tudo aqui pra vocês, serve de diquinha, serve, né, para as mamães que ainda estão amamentando, que os filhos ainda chupam bico, e espero ajudar. O intuito aqui é sempre ajudar, deixar tudo registrado aqui, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu adoro quando vocês me chamam lá no Instagram perguntando, tirando as dúvidas e falando que viu meu vídeo, que ajudou muito, que não sei o que, igual da fisioterapia do Gael, gente. Teve gente que me chamou e falou, não, vídeo muito necessário, porque eu também tô passando por isso, tal. É assim, é por isso que eu gravo, porque eu gosto de ajudar com as minhas experiências da maternidade. Uma troca, né, gente? Uma ajudando a outra aí. Então, gente, vamos lá. Vamos começar com a fisioterapia do Gael. Ele fez 4 sessões. O Gael fez... A primeira sessão foi pra forçar, né, ele a ficar na posição de engatinhar, porque nem na posição ele ficava. A segunda sessão, ela forçou ele a engatinhar. E aí ele já começou, eu já saiu de lá, a gente não parou mais de engatinhar. Em casa eu ficava com medo, porque eu forçava o Gael a engatinhar e ele chorava, eu achava que tava machucando. Então, tipo assim, lá ela forçou um pouquinho, gente, na sessão, que eu acho que é meia hora a sessão. E ele já saiu de lá engatinhando. Na terceira sessão, gente, ela ensinou ele a ficar em pé. Ela forçou ele a ficar em pé, né? Forçar as perninhas pra ficar em pé. E na quarta sessão ele já estava andando apoiando. Ele já começou a andar apoiando, de lado, de um lado pro outro, apoiava. Aí, tipo assim, da mesa no sofá, que era por pouco espaço, ele soltava às vezes a mãozinha aí, mas ainda estava com medo. As sessões foram bem rápidas. Ele fez a sessão... Ele começou, né, com 11 meses, a médica falou que eu já podia levar. Aí eu levei ele fez 15 dias, aí ele fez 15 dias, forçou a primeira, depois de 15 dias a outra, depois de 15 dias a outra, e aí ela esperou 1 mês e depois fez a outra, pra forçar ele a andar. E aí, como ele já, na última, ele já estava andando de um lado pro outro, apoiando, sabe aqueles carrinhos, gente, que, tipo assim, você vai empurrando o carrinho e a criança vai andando? Ele já tava andando assim. Ele tava com medo ainda de soltar as mãozinhas por um espaço longo. Por um espaço perto, ele já soltava a mãozinha. Então, aí a fisioterapeuta, como a gente tinha pressa, porque a gente ia mudar, mas é assunto para outro vídeo, aí ela liberou ele. Ela falou assim, não, agora eu acho que ele vai sozinho, mas você vai me mandando mensagem no WhatsApp. Aí, gente, com 1 ano e 1 mês, 1 ano
E 2 meses, no máximo, o Gael já soltou a mãozinha e começou a andar sem medo. E foi muito bom, foi muito rápido. A fisioterapia ajudou muito o Gael, muito mesmo, gente. E tipo assim, não deixem mesmo. Vai na intuição, né? Igual eu fiz no primeiro vídeo lá da fisioterapia, vai na intuição de mãe, gente. Mãe não erra, intuição de mãe não erra. E é isso. Agora ele anda, já corre, mas ele já tá com 2 aninhos, né, gente? Ele já corre pra todo lado, cai, corre, cai, levanta, corre de novo. E tá desse jeito, não para 1 minuto mais. E vamos lá, gente, pra desmamar. Como que eu fiz pra desmamar a Maria Vitória? A Maria Vitória, gente, ela dormia comigo, né? Tipo assim, ela dormia no berço dela e eu dormia na caminha de apoio do quarto dela. Pra quem me acompanha a gente aí sabe que tinha uma caminha de apoio no quarto dela. E aí, depois, acabava que ela acordava de madrugada pra mamar e eu já colocava ela comigo, porque eu tava com tanto sono que eu ficava com preguiça de levantar pra colocar ela no berço e ela acabava a noite junto comigo na cama. Aí depois eu comecei a dormir na minha cama e levava ela pra dormir. Então dormia nós 3 na mesma cama. Por causa de sono, gente, por causa de cansaço. Então pra mim não ter que levantar, ela já tava ali do lado. Se ela chorava eu já dava o peito, pronto, a gente dormia. Até que ela fez 10 meses e a médica me xingou e falou assim que ela não podia mais dormir comigo. E que ela tava fazendo meu peito de chupeta. Gente, realmente, ela acordava a noite inteirinha pra mamar. E aí a médica falou que ela tava fazendo meu peito de chupeta e que não podia fazer isso mais. Era pra mim colocar ela no quarto dela, que ela tinha, e pra ela dormir. Inclusive, gente, a médica falou que eu não precisava nem ligar a abajur. Então a Maria Vitória dorme sem abajur desde 10 meses. Ela não liga. Tipo assim, tudo no escuro mesmo. Ela dorme sem medo, sem nada. E dorme a noite inteira. Ela começou a dormir a noite inteira depois que eu fiz isso. Lógico que os 2 ou os 3 primeiros dias ela chorou e eu ficava com dó porque eu ia lá, ninava ela tava procurando o peito, mas eu não podia dar. E ela queria só eu, ela não aceitava o Thales. Então, tipo assim, foi difícil, mais ou menos, mas ao mesmo tempo eu acho que foi muito fácil, porque eu acho que foi 2 ou 3 dias, gente, no máximo, ela já começou a dormir a noite inteira e não acordou mais pedindo mamãe. Chorou bem pouco. Até a médica brincou que era pra gente avisar os vizinhos que ela ia chorar de noite, pra não precisar chamar o conselho tutelar, que eu estava desmamando ela. E foi assim, gente. A Maria Vitória não aceitou fórmula, né? Quem acompanha a gente aí lembra, ela não aceitou fórmula, não aceitou mamadeira. A mamadeira, gente, ela... Sabe o que a Maria Vitória hoje bebe na mamadeira? Porque ela quando o Gael começou a usar a mamadeira, ela via o Gael mamando. E ela bebia leite no copo já, quando ela começou a beber leite. E aí, agora ela quer mamadeira, por causa do Gael. Mas ela super, tipo assim, não liga. Se não tiver mamadeira, ela bebe no copo. Mas aí, gente, então... Aí, com 1 ano, a Maria... Quem lembra da ator aí, que a Maria Vitória a introdução alimentar dela não foi fácil. E ela não comia. Então, com 1 ano, a médica, por ela não comer, a médica falou que eu não podia tirar o peito ainda. Porque o meu peito era a principal fonte de alimento dela. E que tinha todos os nutrientes que ela precisava. Então, a médica falou pra mim não desmamar ela do peito. Mas que eu podia acrescentar uma fórmula que também tinha todos os nutrientes na fórmula. Gente, o vidrinho da fórmula de 500 gramas era R$99. Era muito caro. Tipo assim, valia a pena pra Maria Vitória, mas eu comprar uma lata, sabendo que ela não aceitou nenhuma das outras latas, de nenhuma marca, eu fiquei com medo, tipo assim, de jogar R$99 fora. Pra quem não pode, é muita coisa. Então, o que eu fiz? Fui na minha intuição de novo e dei leite de vaca. Mesmo os médicos falando que não pode, mesmo as enfermeiras, os médicos, tudo falando que não podia, que leite de vaca ela não podia, da roça, que não sei o que, eu dei. Com 1 ano ela começou a beber leite da roça. Com 1 ano e 3 meses ela aceitou o alimento. E quando ela começou a aceitar os alimentos,
e começou a comer comida, fruta, com 1 ano e 3 meses, ela automaticamente largou o peito. Ela já não mamava à noite mais. Com 1 ano à noite, ela já bebia o leite da roça, né? O leite de vaca da roça. E aí, durante o dia que ela mamava, quando ela começou a alimentar, ela largou. Ela não procurou mais, foi super tranquila, ela não procurou mais. Eu já não tava nem produzindo tanto mais, porque ela já tava deixando de mamar dia após dia. Então já foi parando a produção e foi super tranquilo, gente. É assim que foi o desmame da Maria Vitória. O do Gael foi mais difícil, gente. Com 1 ano, quando o Gael fez 1 ano, ele ainda mamava a noite inteira. A mesma coisa, a médica falou, ele dormia no berço dele, mas ele acordava, eu ia lá e dava mamar pra ele. Aí a mesma médica falando, gente, só que do Gael, eu não podia deixar ele ficar chorando muito tempo, porque a Maria Vitória no outro dia ia pra escolinha cedo. Então eu tinha dó, porque ele chorava, ela acordava e no outro dia eu tinha que acordar ela cedo pra ir pra escolinha. Então eu ficava com dó e ia dar mamar pro Gael. E também porque é muito cansativo, gente, quem é mãe de 2 aí sabe. Eu não aguentava ficar de madrugada igual eu ficava com a Maria Vitória, ninando ela até ela dormir, não dar o peito de jeito nenhum, e ela chorando, e ele chorando na cabeça, eu não dava conta. Até que foi que o Thales viajou e minha mãe precisou ir dormir com a gente de companhia. E aí minha mãe falou assim, é a oportunidade perfeita pra gente desmamar o Gael da noite. E foi 2, 3 noites, e a minha mãe, em vez de eu levantar, minha mãe levantava. E às vezes minha mãe até brincava, gente, com ele de madrugada. Ela levava ele lá onde ficavam os brinquedos, deixava ele brincar até cansar e ele dormia, pra ele não chorar e acordar a Maria Vitória e eu não ter que pegar ele. Então minha mãe saía de perto de mim e aí na hora que ele dormia, ela colocava ele no berço e pronto. Foi 3 noites, gente. E aí ele parou de mamar à noite. Antes de fazer 1 aninho, eu também comecei a dar o leite de vaca pro Gael pra ele dormir a noite inteira, achando que ele ia dormir. Então, um pouquinho antes dele fazer 1 ano, eu já comecei a introduzir o leite de vaca à noite pra ele. E ele pegou super bem. O Gael também não pegou nenhuma fórmula, ele não mamou nenhuma fórmula, mas o leite de vaca ele também pegou. E, gente, é leite de vaca puro, não põe Toddy, não põe açúcar, não põe nada, é leite de vaca purinho. Eu fervo ele 3 vezes e pronto, só, mais nada. Aí eles bebem, até hoje, é purinho, não põe nada no leite, eles não gostam. E aí ele começou a beber à noite, e depois o Gael, a introdução alimentar dele foi bem melhor que da Maria Vitória, ele já comia de tudo. E aí, gente, com 1 ano, também 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, o Gael já comia, foi deixando, ele já não mamava à noite desde 1 ano, né? E aí depois ele foi parando de mamar de dia também, ele parou de procurar. Mas como o Gael mamava muito, e o do Gael já também não foi assim igual a Maria Vitória. Um dia ela mamava, no outro não. Tinha dia que ela mamava uma vez só. O do Gael não, gente, ele mamava muito. Tipo assim, depois do almoço, passava um tempinho, ele queria mamar. De manhã ele mamava, de tarde ele mamava pra dormir. Então ele mamava muito, então eu ainda tava produzindo leite. E tinha pouco tempo que ele tinha desmamado da noite, então eu ainda tava produzindo leite. E aí, do nada, eu acho que foi só de um dia pro outro ele parou de procurar, não procurou mais e eu não dei. E foi bem junto com a chupeta, que também foi assim, ó, ele foi dormir um dia na casa da minha mãe, ele já tinha 1 ano e 2 meses também, eu acho, 1 ano e 2 meses quase. Porque foi no finalzinho de agosto, eu acho. Eu e o Thales trabalhou à noite, ele precisou dormir na casa da minha mãe, ele e a Maria Vitória. Inclusive eu tinha acabado de comprar uma chupeta, gente, por aqui eu tenho as chupetas até hoje. Não sei se vocês guardam, mas essa daqui, que é a pequenininha, é de 0 a 6 meses. Eu comprei. Eu comecei a dar chupeta pro Gael, ele tinha 2 meses pra me ajudar. E foi o meu pior arrependimento da maternidade. Eu odiei dar chupeta pra ele. Ajudou no começo, mas depois ele foi ficando espertinho, sabia que não saía nada, ele ficava mais nervoso ainda, não me ajudou, mas
como era vício, né, gente? É realmente um vício. E aí, com 6 meses, o Gael... Com 6 meses, não. O Gael demorou um pouquinho mais pra nascer o dente. E aí, depois, essa daqui é de 6 a 12 meses. E aí, quando começou a nascer os dentinhos dele, crescer os dentinhos dele, eu vi que tava nascendo torto. Tipo assim, como se o bico estivesse empurrando o dente pra dentro. Não gostei. Aí eu já falei, eu já comecei a reclamar, falei que não. E olha que eu comprava chupeta cara, gente. Essas daqui é tudo cara. Da Avente, eu acho. Avente. E que fala que não atrapalha na dentição, mas atrapalha sim. Aí, essa aqui é de 6 a 12 meses. Aí quando ele fez 1 ano, eu comprei essa. Só que ele não pegou essa porque ela é muito grande. Ela é bem grande, olha, gente, com 1 ano. Aí, no dia lá que eu levei pra ele dormir com a minha mãe, eu levei essa daqui e falei, mãe, tenta dar essa, porque essa daqui é a nova, essa daqui já é de 12 meses, ele já tava com 1 ano e 1 mês, quase 1 ano e 2 meses. Aí eu falei, dá essa, porque essa daqui já não serve pra ele. E ela também tava rasgando, porque ele mordia ela. Olha, gente, tá vendo? Aqui tá tudo rasgado. Aí eu falei assim, essa daqui já não dá. Aí, na verdade, essa daqui, gente, é de 6 a 18 meses. Só que eu troquei, isso, eu troquei ela porque ela rasgou. Aí eu já comprei a de 12, essa daqui, deixa eu ver se tem escrito também. Porque vem, ai, desculpa. É porque vem escrito na própria chupeta. Essa daqui, gente, a daqui é de 1 ano a 2 anos. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, falei, essa tá rasgada, ainda serve pra ele, mas tá rasgada, dá essa. Só que ele não gostava dessa, ele não gostou dessa. Aí o que a minha mãe fez? Não deu a chupeta durante a noite inteira. E ela falou que ele ficou super de boa, ele mamou, dormiu. E quando ele choramingava de noite, ela ninava ele pronto, gente. E ele não pediu chupeta mais. Outro problema era isso. Quando o Gael desmamou da noite, ele chupava a chupeta. Eu achei que ia ajudar, mas a chupeta ele chupava até dormir. Na hora que ele pegava no sono, ele tirava ela, ele empurrava ela da boca. Aí quando ele acordava de noite, eu ia lá pra pôr chupeta. Então, tipo assim, eu ainda tava acordando, não tava acordando pra dar mamar, mas eu tinha que ir lá pôr chupeta. Então, a bendita chupeta, que eu odiei. Aí não ajudou em nada. Aí a minha mãe, ele ficou a noite inteira sem a chupeta, né? E no outro dia minha mãe falou assim, não dá a chupeta durante o dia, porque de noite ele não necessitou da chupeta. E durante o dia ele come as coisas, come fruta, come comida, tudo, ele não vai precisar. E foi assim, gente. Não quis chupeta mais. A chupeta tá aqui, ó, novinha, guardada. Não chupou. Não quis. Essa aqui tá novinha, nunca usou. E aí, tá. Foi assim, gente, foi super tranquilo. Pra desmamar eles do peito foi muito tranquilo do dia. Da noite teve essas coisas. Mas do dia foi super tranquilo, eles que não quiseram mais, não procurou, pronto, e parou. E da chupeta foi assim, gente, foi super tranquilo, graças a Deus. Nossa, eu agradeço demais que a minha mãe não deu. Porque diz que quanto mais vai ficando mais velho, mais difícil fica pra tirar a chupeta das crianças. E aí eu já vi que mãe, tipo assim, passa pimenta, passa as coisas, né, pra ficar amargo, pra criança não querer. Ou então vira moeda de troca. Ai, se você não chupar a chupeta eu vou te dar isso, isso, isso. Aí, gente, pra mim, graças a Deus, é muito bom que eu não precisei de nada disso. Tipo assim, ele dormiu uma noite na casa da minha mãe, ficou sem chupeta e não quis mais. E foi isso, gente. Essa foi as minhas experiências. Se vocês estão com dificuldade aí, pede alguém pra ajudar vocês pra dormir. A sua mãe, sua sogra, sei lá, pede a elas pra dormir na sua casa 3 noites. Gente, eu acho que 3 noites é o suficiente. Foi isso que as diquinhas que eu dei pras mamães que me perguntaram lá no Instagram. Eu falei, gente, pede alguém pra ajudar vocês à noite. E tipo assim, se os seus filhos comem bem durante o dia, eles mesmos vão largar o peito, né? Tipo assim, na hora que ele for pedir também, fala assim, não, agora não. Aqui, ó, vamos comer uma frutinha? Tenta trocar, sabe? Fala, vamos comer uma fruta, vamos comer isso. E aí, às vezes, tipo assim, eles mesmos vão parar. Mas é isso, gente, essa foi a minha experiência. Espero que ajudem vocês, que sirva de alguma coisa aqui pra vocês, pra ajudar.
Outra coisa, gente, não fiquem com medo de dar leite de vaca. A não ser que o filho de vocês tenham alergia a leite de vaca, aos derivados de leite de vaca, não fiquem com medo, gente. É lógico que eu já tinha feito o teste, né? Porque eu bebia leite de vaca e amamentava, então tanto no Gael como na Maria Vitória, quando eles eram pequenos, a gente fez um teste, né? De ficar sem beber leite de vaca e derivados do leite de vaca, e aí fica 15 dias e depois o dia de ataque. Se a alergia deles que eles têm, né, voltassem, era por causa, se melhorasse nesses 14 dias, no 15º dia voltasse, era por causa do leite de vaca. Mas graças a Deus eles não deram alergia ao leite de vaca nem derivados. Então, tipo assim, eu fiz o teste antes, então eu dei o leite sem preocupação nenhuma, porque eu sabia que eles não tinham alergia. Mas qualquer coisa, façam um teste de alergia, se vocês estiverem com dúvida. Mas não fiquem com medo, gente, não escutem médico. É lógico que eles, eu Alessa, que os médicos têm alguma coisa algum convênio, alguma coisa com esses leites de fórmulas, porque eles indicam fórmula. E, gente, leite de vaca, da roça, assim, não. Pronto, é só você ferver. Hoje, praticamente, é muito difícil você achar alguém que vende ele puro, né, sem água. Então, tipo assim, ele já vem diluído, não precisa nem de você diluir, igual a médica me falou, né, na época que eu comecei a dar pra Maria Vitória. Ela falou assim, já que você quer dar leite de vaca, então pelo menos dilui ele um pouquinho na água. Eu não diluí. Não diluí. Eu falei, não, porque já não vem 100% natural da vaca. Eles já colocam água pra render e pra vender, então eu não diluí. Do jeito que eu compro, assim, ó, do moço da roça, eu só fervo e dou pra eles. E é isso, gente, não fiquem com medo. Espero que vocês estejam gostando de nos acompanhar. Não saia do vídeo sem deixar seu like, deixa muito, muito, muito. Se inscreve no canal e depois do vídeo dá uma passadinha lá no meu Instagram. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!